Vamos para o quarto mandamento da família, no nosso seminário aqui sobre família. Qual é o quarto mandamento? Tem um título aí na lição que está com você. Sejam o quê, queridos? Agradecidos. Então nós vamos aprender duas coisas, o agradecer, mas também vamos falar de orar, de pedir, clamar pela família hoje. Vamos lá? Olha o versículo que nós começamos, que é Colossenses capítulo 3, versículo 14. Vamos lá. Acima de tudo isso, o que a Bíblia diz? Porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E termina dizendo, e sede o quê? Agradecidos. E a gente tem que começar a aprender isso, agradecer. E agradecer também depois de orar. É muito importante para receber o que você pediu. Vamos lá? A gratidão é uma atitude natural de quem conhece a Deus e provou do quê? Do seu amor. O verdadeiro conhecimento do Senhor e a fé genuína em Jesus nos levam a uma vida do quê, queridos? Ser uma pessoa grata. Quem é que é grato pela família aí? Diga amém. Temos que ser grato pelo que Deus tem feito também na nossa vida. É comum encontrarmos pessoas reclamando do quê? Encontramos ou não? Tudo bem, estamos passando por uns dias de chuva. Mas daqui a pouco vem o sol, o que a pessoa vai estar reclamando? Daqui a pouco vem o calor, o que a pessoa vai estar reclamando? Aí depois vai vir o frio, do que a pessoa vai estar reclamando? E às vezes a pessoa nunca é grata por nada do que está acontecendo. Nós temos que cuidar disso. Vamos lá. Reclamando do tempo, reclamando do que mais? E tem gente que reclama da comida ou não? Às vezes você tem aquele filho mais jovem, você serve o almoço, a comida, às vezes ele olha, chega na mesa e olha para você, só isso? É assim ou não é? É, só isso? Bah. Aí às vezes tem um bife, só esse bife? Ô irmão, tem gente que nem tem isso. Ah, hoje é frango. Pô, mas graças a Deus que tem. Porque tem gente que reclama. Ah, só esse ovo? Ô irmão, mas ainda bem que tem. Nós temos que ser mais gratos, porque tem muita gente que reclama de tudo, isso não é bom para a nossa vida. O que mais que a pessoa reclama? Do trânsito. Graças a Deus que em Santa Maria ninguém reclama do trânsito. Diga amém. Ninguém reclama aqui, diga glória a Deus. Isso aqui é o que menos tem reclamação, é do trânsito. Agora vamos seguir em frente. O que mais que a pessoa reclama? Do emprego. Irmão, você tem que ser grato pelo seu trabalho. Ah, pastor, mas eu acho que eu não ganho muito, mas mesmo assim agradeça. Senhor, obrigado pelo salário que eu tenho hoje. Mas eu creio que amanhã o Senhor vai me dar mais. Amém? Quem é fiel no pouco, Deus coloca onde? Senhor, muito obrigado, eu não vou reclamar. Obrigado pelo que eu estou ganhando, obrigado pelo que eu tenho hoje. E eu vou saber viver com o que eu ganho hoje. Não vou gastar mais do que eu ganho. Vou ser fiel, vou ser grato. Todo mês vai chegar meu salário. Primeira coisa, agradecer. Obrigado, Deus. Pelo menos eu tenho um emprego, eu tenho um salário, o Senhor me deu e eu sou grato pelo que o Senhor me deu. Pode hoje talvez não ser o que eu imaginava, porque talvez eu desejo mais. Mas mesmo assim eu sou grato pelo que eu tenho agora, porque se eu for fiel no que eu tenho agora, Deus vai me dar mais. Agora, às vezes a pessoa está sempre reclamando. Isso nós temos que mudar essa postura. Então, do emprego, do salário que recebem, do que mais que as pessoas reclamam? Da família. Às vezes a pessoa fica reclamando do marido, reclamando da esposa, reclamando dos filhos. Seja grato, Deus, eu tenho uma família. Quantas pessoas queriam estar casadas e não estão? Você está, glória a Deus. Tudo bem, seu familiar tem uns defeitos, o marido às vezes deixa a pandorga pendurada no registro, amém? A toalha molhada lá ele não guarda, você já falou para ele estender, tá sempre, você chega lá, está jogado em cima da cama. Tá bom, ninguém é perfeito, mas você tem uma família. Quem tem uma família, diga amém. Às vezes a pia, pastor, está sempre cheia de louça, mas tudo bem, você tem uma família, você poderia estar sozinho. Tem que lavar só a sua xícara, tomar o café sozinho e não conversar com ninguém. Mas pelo menos nós temos uma família. Tá bom, o outro tem o defeito dele, todo mundo vai ter, porque todo mundo tem algum defeito, mas glória a Deus, obrigado, eu tenho uma família, você tem um motivo por que chegar em casa. Porque você tem o que, pessoal? Uma família, você tem um motivo para voltar para casa, você tem um filho. Ah, mas eu tenho que levar para a escola e trazer da escola. Não reclama. Aproveita esse momento, porque essa fase vai passar muito rápido. E vai chegar uma fase que você não vai levar e não vai trazer, e você vai ficar lembrando e dizendo, bah, que saudade daquela fase que eu podia levar na pracinha. Que saudade daquela fase que eu podia pegar no colo. Que saudade daquela fase que o seu filho, a sua filha conversava muitas coisas e às vezes vinha o caminho inteiro do supermercado conversando com você. Então, a reclamação faz a gente não enxergar cada fase da vida que Deus está nos dando. E levante sua mão e diga assim com o pastor, diga, cada dia é uma oportunidade. Porque vai chegar um dia que eles vão casar e não vão estar mais na sua casa.
Então aproveite cada fase. Vai ter o dia que você diz, pá, como eu queria dar um abraço. E eles não vão estar lá, irmão. Às vezes vão estar morando longe. Então aproveite essas fases. Pare de reclamar. Amém? Porque às vezes a gente não percebe, a gente virou uma pessoa negativa. Tudo é motivo para a gente reclamar. Oh Deus, está chovendo, tudo bem, a gente não gostaria de tanta chuva assim. Mas está bom, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, vamos orar, se o Senhor permitir, pare. Mas às vezes a gente não percebe que a gente vai trabalhar, levanta já reclamando. Não, Deus, obrigado. A gente tem que mudar essa postura. Talvez a gente deixou entrar algo no coração que a gente só reclama. Então vamos agradecer, obrigado pela minha família. Obrigado que você tem força para levar, para trazer, para abraçar. Amém? Obrigado, Deus, glória a Deus. Então obrigado pela família que eu tenho. Pare de reclamar. Deus, obrigado. Porque às vezes está lá a esposa só reclama do marido. Aí quando o cara morre, ela fica chorando. Morreu. Como eu queria ele aqui. Tá bom, mas daí Deus vai dizer, mas que loucura é essa? Quando o cara está vivo, tu reclama que tem que botar a meia no pé dele, tem que levar o café para ele na mesa, né? Aí quando ele morre, tu está reclamando, ai Deus, traz de volta. Aí Deus vai perguntar, tá, mas o que é isso? Não, nós estamos errados. É que às vezes a gente só percebe a importância quando a gente perde. É assim ou não é? Só quando a pessoa está longe, quando perdeu, então vamos ser mais gratos, sem reclamar. Eu sei que a nossa família não é perfeita, o filho não é perfeito, o marido não é perfeito, a esposa não é perfeita, mas vamos agradecer e aproveite os momentos em família. Os momentos que estão perto, os momentos que você tem. Vamos continuar, o que mais? Então continue com o pastor aqui onde eu estou lendo sobre o reclamar, né? Enfim, de tudo. Lembra do povo de Israel? Vamos ler aqui, ó. O povo de Israel, quando o Senhor o libertou do cativeiro, da onde, queridos? Do Egito. O que o povo fez? Leia aqui, nós colocamos, você deve ter lido já esse texto de Êxodo, essas passagens bíblicas. Olha o que o povo fez. O povo mostrou grande ingratidão a quem? Quem já leu a palavra de Deus, você leu lá Êxodo, leu a trajetória do povo, você deve lembrar. Eles caminhavam um pouquinho, eu quero água, aí Deus dava água. No outro dia, o que eles estavam fazendo? Reclamando. Não tem carne, não tem comida. Aí Deus mandou cordonize, veio lá. Depois o que eles estavam fazendo? Reclamando. Aí vinha o maná. Comer o maná. Depois o que eles estavam fazendo? E nós temos que tomar o cuidado disso. Olha, pastor, preste atenção. Deus tirou o povo do Egito, mas o povo deixou o Egito ainda dentro deles. E esse é o grande cuidado que eu e você, que estamos aqui nesse culto, nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Porque às vezes a gente saiu do mundo. Você está aqui comigo no culto, na igreja, participando das reuniões, buscando a Deus. Todavia, muitas vezes tem coisas do mundo que ainda estão dentro de nós. E essa mania de reclamar, a gente tem que tirar. A gente tem que ser mais positivo. A nossa vida tem que ser fazer o que a palavra diz. E não o que eu era acostumado a fazer antes de estar na palavra de Deus. Então a gente não pode deixar isso dominar a nossa vida, ser mais grato. Você vai ver como você vai ser melhor e mais feliz. Vamos lá? Então eles foram ingratos com Deus. Continue. Por meio das atitudes que tiveram. O que mais que nós colocamos aqui? A idolatria, prostituição. Eles tentaram o Senhor e fizeram o quê? Agora leia comigo, nós vamos pegar aqui uns textos, vamos abrir a Bíblia. Por tudo isso, aquela geração pereceu aonde? Vamos abrir a Bíblia, 1 Coríntios 10, vai lá com o pastor. Aqui está só um pedacinho, né, que é o 11, mas eu quero que você leia o contexto comigo, que nós vamos ler aqui de 1 Coríntios. Vai lá, hoje nós vamos abrir mais a Bíblia no estudo. A maioria desses estudos eu acabo colocando os versículos, mas esse aqui nós vamos ler um pouco mais. Nós vamos ler do capítulo 10, do versículo 5 ao 11, vou ler para você. Então vamos ser gratos por cada momento. Aproveite cada fase, porque às vezes a fase do filho ser pequeno passa. Pastor, mas eu estou na fase da adolescência, hoje em dia é difícil. Mas vai passar. Então aproveita, seja amigo do seu filho, da sua filha. Deixa eles conversarem com você, porque vai passar essas fases. Depois eles ficam grandes, criados, vão viver a vida deles. Aí eles vêm te visitar só de vez em quando. Mas então aproveite cada fase, irmão. Vamos lá? 1 Coríntios 10. Todos acharam? Olha o que a palavra fala sobre o povo de Israel e como eles eram reclamões. Versículo 5. Olha o que diz, 1 Coríntios 10, 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados aonde? A maioria dos murmuradores foi morrendo no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura. Por que figura? Figura é algo para a gente olhar e aprender.
para que não cobicemos as coisas más, como eles fizeram o quê? Ou seja, eles desejavam as coisas erradas. Eles não tinham desejo pelas coisas de Deus. Eles tinham desejo pelas coisas do mundo. Eles ouviam a palavra, mas eles queriam as coisas erradas. E nós não podemos ser assim. Nosso coração tem que mudar. Continue, 7. Não vos façais, pois, o que nós não podemos fazer? Pastor, mas eles não tinham imagens. Eu sei, mas a vontade deles estava na frente da vontade de Deus. As coisas do mundo estavam na frente das coisas de quem? De Deus. Tudo que eu botar na frente de Deus é algo que eu estou idolatrando. Às vezes o meu desejo, a minha vontade, o que eu quero, a vontade da carne, estava na frente da vontade de Deus. E eles foram idólatras, diz a palavra. Continue. Como alguns deles, conforme está escrito. O povo também assentou-se a comer e beber e levantou-se para fazer o quê? Ou seja, a vontade humana estava na frente da de Deus. Agora continue. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Eles erraram também. E não tentemos, não podemos tentar a quem? A Cristo. Como alguns deles tentaram e pereceram pela serpente. Você deve lembrar de todas essas passagens que o Paulo está lembrando aqui. 10, perdão. O que diz o 10? E não murmureis. Essa parte eu queria chegar contigo. Lê comigo. E não murmureis como alguns deles fizeram o quê? E pereceram por quem? Então a gente tem que tirar essa questão de reclamar. E depois que a fase passa, a gente quer voltar. Mas tem uma coisa que não é possível nessa vida. Voltar no tempo. Então a gente tem que aproveitar cada dia, cada fase, cada momento. Porque tem algo que nunca vai ser possível. Você pode ter visto isso nos filmes. Mas não tem como voltar no tempo. E o tempo está passando, e a gente tem que aproveitar cada dia, cada momento, aproveitar a nossa família, aproveitar cada fase. Amém? Aproveite a sua esposa, por quê? Porque um dia ela não vai estar mais. Um dia ela não vai estar mais, então aproveite. E só quem perdeu sabe como faz falta. E como, quando a gente tem, às vezes a gente não aproveita como poderia ter aproveitado. Amém? Às vezes a gente não aproveita como poderia. Então vamos seguir, porque o versículo 11 eu deixei aqui na folhinha para nós lermos. Olha o que diz aí, pode voltar para a lição. Ora, tudo isso lhe sobreveio como o quê, queridos? Como figuras. E estão escritas, para que está escrito isso na palavra? Para aviso nosso. Para quem já são chegados o quê? Os fins dos séculos. Nós sabemos que nós estamos, cada dia que passa, se aproximando do final dos tempos, que um dia Jesus vai voltar. A geração antiga não estava tão perto como nós estamos, e como a próxima geração vai estar mais perto que nós. Agora vamos lá. Misericórdia, né? Temos de vigiar para não irmos pelo mesmo caminho que eles, que os israelitas. Aí diz o versículo 12, isso aqui é muito importante. Aquele, pois, que cuida estar de pé. O que a Bíblia diz? Estar de pé é um privilégio. E nós temos que agradecer a Deus por esse privilégio. Porque quantos eu e você conhecemos que começaram a caminhada conosco, que hoje não estão mais de pé. E eram pessoas boas, ninguém está dizendo que eles eram pessoas ruins. E às vezes eram pessoas que foram muito usadas por Deus, às vezes foram usadas até na nossa vida para nos abençoar. E hoje não estão mais de pé. Então a gente tem que tomar esse cuidado para não cair. Não caia na murmuração, não caia no pecado, não caia no negativismo, não caia na idolatria. Não bota a tua vontade, os teus desejos, o descanso, o lazer, tudo, o entretenimento, porque o que mais esse mundo quer fazer é entreter você. Mas entreter você com conteúdo que não é bom para a sua alma, para o seu espírito, nem para a sua vida. Cuidado, irmão. O diabo está sempre tentando derrubar. Se você está de pé, agradeça a Deus. Amém? E ajude aquele que caiu. Porque a Bíblia diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu? Mas e o que eu estou fazendo por quem foi atingido? Então ajuda aquele irmão que foi atingido, aquela pessoa que caiu, a se levantar, dar força, se for possível. Porque às vezes tem a pessoa que caiu e não quer mais ajuda. Você tenta, a pessoa às vezes até brusca com você. Então ora para que Deus salve. Mas vamos permanecer de pé na presença de Deus e não deixar o que contaminou o povo de Israel nos contaminar. Porque eles também tinham muitas promessas, como eu e você temos inúmeras promessas de Deus. Agora nós temos que permanecer de pé. Seja mais grato, louve a Deus. Vamos seguir em frente aqui. Vamos falar sobre pedir e agradecer também, que é importante. Filipenses capítulo 4, versículo 6, já está na folha para facilitar. Os outros a gente vai ler, tá? Não estejais inquietos, por quê? Não importa o que está nos faltando, o que a gente está necessitando, o que estamos precisando. Cada um de nós que estamos nesse culto aqui hoje precisa de alguma coisa diferente.
tem uma luta diferente que está passando, uma situação diferente que está vivendo. Cada um aqui está numa fase da vida diferente do outro, passando por alguma necessidade, A Bíblia diz, não fica inquieto, não deixe isso te incomodar, não deixe isso ficar tirando o teu sono, fazendo você perder o seu dia, você ficar pensando nisso o dia inteiro, em algo que você precisa. O que diz? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, o que nós temos que fazer? As vossas petições. Deus está falando, ore. Coloque diante de Deus que você está precisando. Às vezes seu familiar está perdido, seu casamento está numa guerra. Eu não sei o que você está passando, Deus está falando. Suas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? Como é que minha petição vai chegar lá, o meu pedido que eu necessito? Aí diz o texto, termina de ler comigo. Com o que, pessoal? Com oração. A oração é aquilo que é um pouco mais longo, que eu consigo parar, consigo ter um momento, consigo chegar diante de Deus, consigo colocar diante dele, falar um pouco mais. Então é um pouco... o tempo maior eu consigo me envolver, falar mais. Agora, depois da oração, ele fala o quê? Súplica. Súplica é aquela pequena oração que é um pouco mais rápida, depende da circunstância, da ocasião, da onde eu estou, com quem eu estou, como que eu posso orar naquele momento. Às vezes não dá para fazer aquela oração maior, com mais tempo, com mais envolvimento. Às vezes eu não estou sozinho, com o grupo que eu estou, também não é possível isso por causa do ambiente. Então eu faço aquela pequena súplica, uma oração mais rápida, mas que também vai alcançar. Deus vai me ouvir, vai me atender, o meu pedido vai ficar diante dele naquele momento. E depois de orar e de suplicar a Deus, o que nós temos que fazer? Ações do quê? Atitude de gratidão. Diga com o pastor, diga orar e agradecer. Porque às vezes a gente não faz isso. Orar e agradecer pela oração. Senhor, eu já coloquei a minha necessidade diante de Ti, já coloquei o meu pedido diante do Senhor, já coloquei o meu casamento, meu familiar, meu marido, meu esposo, fulano, beltrano. Agora eu já agradeço pelo que eu pedi, porque eu creio que o Senhor vai responder, o Senhor vai dar a solução, ou a porta vai se abrir, ou tal coisa vai parar, ou outra vai acontecer. Eu não sei qual é a sua situação, o que você precisa, mas pedir e agradecer também é importante. Vamos lá? O Senhor está pronto a nos atender. Não importa o quanto você esteja distante de quem, queridos? Do Pai. Isso aconteceu com quem? 10 leprosos que nós vamos ler agora, tá? 10 leprosos de Lucas 17, do 11 ao 18. Nós vamos abrir a Bíblia e ler. Que gritaram, pelo que os leprosos gritaram? Por misericórdia. Vamos ler comigo? Vamos abrir a Bíblia nesse texto de Lucas 17, que aqui tem alguns ensinamentos importantes para nós. Então hoje estamos falando sobre agradecer. E você vê que a gratidão é tão importante que até depois de orar a gente também tem que agradecer. Lucas 17, vamos lá. Tem alguns versículos que nós vamos ler aqui importantes hoje. Eu vou ler todo Lucas porque depois tem alguns versículos que eu iria repetir e daí você já leu todo ele comigo no estudo, a gente não precisa voltar, porque você já vai conhecer todo o texto aqui. Todos acharam Lucas 17? Vamos ser mais gratos ou não? Até depois de orar a gente deveria fazer o quê? Agradecer. Seja grato pela sua família. Porque, irmãos, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. Você sabe quantos dias você vai viver? Ninguém sabe. Então aproveite cada dia como se fosse o último. Amém? Aproveite sua família, aproveite os momentos que você pode ficar com eles. Eu sei que a vida é corrida, mas aproveite. Dê um abraço, fale que você ama, seja grato. Vamos lá? Lucas 17, versículo 11. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, ele passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E diz o versículo 12. E ele entrou numa certa aldeia e saíram-lhe ao encontro 10 homens, o que, queridos? Leprosos, os quais pararam aonde? De longe. Então, primeiro ponto. O leproso, pela lei da época, não poderia se aproximar de uma pessoa sã, sadia, sem doença. Ele tinha que ficar longe, porque a lepra era altamente contagiosa, por causa dos objetos, roupas, com toque. Ela podia passar de diversas formas para a pessoa. Então eles param de longe de Jesus. E o que eles vão fazer? Versículo 13. E levantaram a voz dizendo, o que eles pediram para Jesus? Jesus, mestre, tem o que, queridos? Ou seja, eles clamaram a ele, levantaram a voz, a oração. E ele vendo, disse-lhes, ide e mostrai-vos a quem? Aos sacerdotes. Podem ir, se mostre sacerdote. Quando é que o leproso poderia se mostrar ao sacerdote? Só quando ele estivesse curado. Se ele chegasse ao sacerdote e tivesse ainda doente, leproso,
com as manchas e marcas pelo corpo, pela pele, ele podia ser apedrejado até a morte. Jesus disse: vão lá, se mostrem ao sacerdote, porque Jesus sabia o que ele estava fazendo. E aconteceu que indo eles, olha, na caminhada, como é que eles ficaram? Limpos. Hoje eu não vou estudar todo, porque eu estou pregando mais no sentido do seminário aqui, tá? Eles ficaram limpos, diz a Bíblia. E um deles, vendo que estava são, o que ele fez? Voltou glorificando a Deus. E é isso que eu quero pegar mais hoje, gratidão. E caindo aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, esse era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos, ou seja, 10 foram curados? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te, vai. Olha o que vai acontecer com ele. A tua fé, o grato, recebeu algo a mais do que os outros que foram curados. Os outros receberam só a cura. Esse que voltou para adorar, para agradecer e para louvar Jesus, além da cura, o que ele recebeu? Salvação. Jesus disse: a tua fé fez o quê? Agora você conhece todo o texto. Vamos continuar com o pastor estudando aqui. Vamos lá? Depois do Lucas 10:17, próximo parágrafo está assim: ó. É certo erguer a voz e clamar pela misericórdia de Deus. Mas isso não significa simplesmente aumentar o volume da voz, que às vezes a pessoa pensa que quanto mais alto ela gritar, mais Deus vai ouvi-la. E sim uma demonstração da fé que se emprega neste ato. O fato de Jesus ter ouvido aqueles leprosos demonstra que ele não deixa de ouvir os seus. Não há ninguém excluído da onde? Não importa, mesmo que você esteja em pecado, porque a lepra simboliza o pecado. Mesmo assim, se você clamar, Deus ouve. Porém, os pecados cometidos por uma pessoa separam de Deus e impedem o Senhor de ouvir o quê? Os pedidos dela. Mas se eu chegar arrependido, com certeza Deus vai me ouvir. Pastor, o que está escrito em Isaías 59, versículo 2? Vou começar. Diz assim o texto: que não é a mão do Senhor que está curta para não poder abençoar você. Não é o ouvido dele que está fechado para não poder te ouvir. Mas daí diz o 2, que os meus pecados, as minhas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Quando não há arrependimento, quando eu não quero mudar, quando eu não quero parar com o pecado. Agora, quando eu quero mudar, eu consigo me achegar e ele vai me ouvir. Então ele diz que o pecado separa a gente de Deus. Então tem que deixar o pecado me aproximar de Deus. Vamos lá. Então, se você tem praticado alguma transgressão, faça o que, queridos? Peça perdão ao Senhor, que Deus está pronto para perdoar. Se você confessa, se arrepende, Ele te perdoa. Agora continue. Ao responder à oração daquele grupo, Cristo nos mostrou que atenderá a oração. Quais os tipos de orações que Ele atende? Individual, você pode orar sozinho. O que mais? Familiar, você pode orar com a família, às vezes no casamento. Ele atenderá a oração de quem? De um grupo, todos nós aqui como igrejas orando, ou de toda a comunidade. Às vezes toda a cidade se reúne para orar. O segredo é clamarmos com o quê? Com fé, com certeza no teu coração, tá? Que nos venha ao coração por ouvirmos o quê? A palavra de Deus. O que está escrito em Romanos 10:17? De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então o que é clamar com fé? Clamar com aquela palavra que já está no meu coração, com aquela certeza, com aquilo que Deus já falou comigo, eu vou clamar. Como a palavra que você está ouvindo hoje, ela está produzindo fé e depois você pode clamar a Deus para Ele ouvir. Vamos lá. Por isso, se algum membro da sua família estiver como? Enfermo. E às vezes estamos enfrentando lutas familiares. Com problemas no relacionamento familiar, desempregado, cheio de dívidas, ou no caminho do erro, a solução é fazer o quê? Gritar, como aqueles homens, clamar, tá? Que por certo irá lhe responder. Quando se virem sãos, aqueles homens se alegraram. Porém, apenas um deles voltou para dar graça a Deus. Deixar de ser grato a Deus é fechar o coração dele para novos pedidos. A falta de gratidão tem sido comum em muitas vidas que foram milagrosamente restauradas. Você deve conhecer alguém que foi curado e nunca mais voltou na igreja. Que foi curado e nunca mais testemunhou. Quem é que já conheceu alguém assim? Que às vezes a pessoa até virou as costas, né? Agora continue comigo. Então, seguindo aqui, tá? Bom seria então que quem foi abençoado fizesse até mesmo o que, pessoal? Um culto para agradecer a Deus, né? Um momento de gratidão, convidando amigos e parentes para testemunhar o que o Senhor realizou na vida dessa pessoa. Jesus sabia o que tinha feito e por isso perguntou pelos 9 mal agradecidos. Ele espera a mesma coisa de todo aquele que foi abençoado. O que Deus espera? Gratidão, minha e sua. Vamos lá. O mestre abençoou o homem que voltou para agradecer, dando a maior de todas as bênçãos. Qual foi a maior?
salvação. Os outros só ficaram sarados. Todavia, quem foi grato recebeu a garantia de passar a eternidade ao lado do Salvador. Os registros bíblicos têm o propósito de nos ensinar a andar no caminho de Deus. Portanto, leve ao Pai a sua petição, mas também leve a Deus o quê? Então é muito importante, depois da gente orar, nós também fazemos o quê? Agradecemos, louvar, adorar a Deus e dizer para Ele: Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Quem entendeu, diga amém. Seja grato pela sua família, pela sua casa. Olá, para você que está aí acompanhando essa mensagem no meu canal, que Deus te abençoe. Se você já curtiu, se é inscrito, se inscreva, comenta o que mais falou com você nessa mensagem, manda para 5 pessoas, compartilhe o máximo que você puder, abençoa alguém nesse dia com essa mensagem que Deus falou com você e também vai falar com alguém, tá bom? Um abração, Deus te abençoe.